E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, galerinha do mal! Aqui é Kakaiju e hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez incomode, mas só quem prefere o conforto da mentira. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar que nem toda pessoa que se diz de direita realmente é. Ah, eu conheço muitos assim, Cacaju. Eu conheço muitos assim. No Twitter você vê os caras dizendo: o Temer, ele é de direita. Ah, tá bom. O Temer é de direita. Ah, o Haddad, ele é de direita. Meu Deus do céu, o Haddad é de direita. Ah, cara, não dá, cara. Não dá, cara. A maioria desse pessoal de centro ou de esquerda que se diz de direita não é, cara. E tem uns que se diz de direita que tem a certeza absoluta que é direita, mas na verdade ou é centro ou é esquerda. É pouquíssima a direita no Brasil, porque a lavagem cerebral, desde muitas décadas atrás, é forte. É forte pra caralho. E que muito do que a esquerda usa pra te acusar veio justamente de quem nunca entendeu o que é ser conservador de verdade. A gente vai separar o joio do trigo com calma, firmeza e sem passar pano. Se você tá cansado de ver gente usando o nome da direita pra justificar preconceito e de ver a esquerda usando isso como arma, esse vídeo é pra você. Existe uma direita que é verdadeira e existe uma que é só uma desculpa. A direita verdadeira é feita de pessoas que amam a verdade mesmo quando ela é desconfortável. Gente que entende o valor da ordem, da liberdade com responsabilidade, da tradição, da propriedade, da fé e da família. Pessoas que sabem que a civilização não se sustenta no grito, mas no esforço contínuo de manter o que é bom. Elas fazem críticas, sim, a movimentos como LGBT, Antifa ou BLM. Mas essas críticas não têm raiz no preconceito, e sim na ideologia, na coerência e na ética. Não é sobre odiar pessoas, é sobre rejeitar ideologias que distorcem a realidade. O conservador de verdade não compactua com injustiça nem com chantagem emocional. Ele não odeia minorias, mas também não aceita que essas causas sejam sequestradas por ativistas para promover agendas autoritárias e disfarçar corrupção com vitimismo. Agora, a segunda direita, essa sim é um problema diferente. Essa gente não virou preconceituosa por causa da política. Elas já eram preconceituosas antes. Gente que sempre teve raiva de certos grupos, mas que antes precisava se esconder. Só que um dia ouviram a narrativa da esquerda, dizendo que todo direitista é racista, homofóbico, machista e elitista. E acreditaram. Não só acreditaram, como se sentiram à vontade. E pensaram, se eu for de direita, ninguém vai se surpreender se eu for preconceituoso. Vão achar que é normal. E aí surge a grande perversão. Eles usam a caricatura mentirosa da esquerda sobre a direita como uma máscara para expressar o próprio ódio com tranquilidade. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso, cara. A esquerda, ela gosta muito de dizer um monte de coisa ruim sobre a direita, que é pra demonizar mesmo. Não são conservadores, são oportunistas. Gente que viu na mentira alheia uma chance para destilar o próprio veneno sem culpa. São ressentidos, usando uma farda que não lhes pertence. É como dizia Chesterton, o problema de não acreditar em Deus não é acreditar em nada, é acreditar em qualquer coisa. No caso deles, acreditaram na propaganda inimiga e acharam nela um abrigo para os próprios vícios. E quem sofre com isso? A direita verdadeira. Porque a esquerda adora esse tipo de fraqueza. Torna um indivíduo no personagem perfeito para o teatro deles. Basta deixar um desses abrir a boca, que toda a reputação do conservadorismo vai pro lixo. Tipo quando a pessoa diz que não suporta homossexuais, por exemplo, ou até ofensas mais pesadas a troco de nada, ou qualquer outro tipo de preconceito. A esquerda não precisa mais argumentar. Só precisa dar play no vídeo errado, colar a frase errada, ou mostrar o print errado e pronto. É porque a esquerda também ela não chega nem a fazer isso, né? Ela não argumenta. É por isso que a gente diz, por exemplo, que a esquerda não sabe fazer meme. Todos nós seremos vistos como aquele espantalho.
E enquanto isso, os verdadeiros conservadores, que estão discutindo soluções, ideias e valores profundos, são silenciados por vergonha alheia e uma associação falsa e forçada. É como se nossa casa tivesse sido invadido por quem nunca soube o que era viver em comunidade. É por isso que precisamos deixar claro quem somos e quem não é um dos nossos. Porque se a gente não levantar, se a gente não mostrar o que é conservadorismo de verdade, vão deixar os piores falarem por todos nós. Ser conservador não é uma desculpa para ódio, é um compromisso com a realidade. O conservadorismo verdadeiro não nasce do medo do novo, mas do respeito pelo que já se provou valioso. Ele parte do princípio de que a civilização não é um acidente. Ela é construída tijolo por tijolo, com suor, sacrifício e gerações inteiras tentando manter o que funciona de pé. O conservadorismo entende que o ser humano é falho, que utopias levam ao desastre e que sistemas sociais precisam ser organizados com prudência, tradição e limite. Eu lembrei agora daquele meme que fala sobre as tradições. Porque, tipo, há um problema, o ser humano vai lá, consegue resolver o problema, ele aplica essa solução por tempo suficiente para virar uma tradição. Depois as gerações novas olham a tradição, acham ela inútil e acabam com ela. Aí o problema volta e eles não sabem por quê. E é por isso que a direita verdadeira não embarca em modismos revolucionários, nem tenta reinventar o ser humano em nome de uma ideologia qualquer. Ela sabe que destruir instituições não é coragem, é irresponsabilidade. Mas isso não significa que o conservadorismo seja insensível ou cego às dores da sociedade. Muito pelo contrário. O verdadeiro conservador sabe que as pessoas importam mais do que as pautas e que uma sociedade saudável precisa cuidar das feridas reais e não das narrativas forçadas. A pobreza existe, o racismo existe, há pessoas sofrendo com abandono, vício, solidão, violência. E a esquerda quer monopolizar essas dores como se fossem dela. Mas essas dores são humanas e não ideológicas. O conservadorismo de verdade olha para o indivíduo e não para a identidade. E é exatamente por isso que ele é mais justo. Não reduz ninguém a um rótulo de grupo e nem trata o ser humano como um token político. O conservador acredita que existe uma ordem moral permanente e essa ordem não se discrimina, ela orienta. E é por isso que o conservadorismo tem tudo a ganhar ao acolher minorias sem transformar isso em espetáculo. Porque, ao contrário da esquerda, que vê minorias como massa de manobra, o conservador vê pessoas com dignidade, responsabilidade e liberdade. O que o conservador rejeita não é a existência de grupos minoritários, mas o uso político dessas identidades para chantagear a sociedade. E quem mais faz isso é os muçulmanos. Puta que pariu. Ô povinho pra gostar de se aproveitar desse negócio. Criminalizar o debate e silenciar a verdade. A crítica conservadora é a instrumentalização e não a existência. E é justamente porque a direita verdadeira valoriza a ordem, a justiça e a moral, que ela não pode deixar que esse espaço seja ocupado por caricaturas, ressentidos ou oportunistas. O conservadorismo precisa ser firme, mas também precisa ser mais humano, mais corajoso e mais presente nas conversas que a esquerda sequestrou. O conservadorismo não é sobre impedir a mudança, mas sobre mudar com responsabilidade, preservando o que é essencial. E uma das coisas mais essenciais que temos é a coragem de olhar para todos como indivíduos e não como inimigos. Mas a esquerda, ela gosta de inimigos. Ela precisa de inimigos para se sustentar. A esquerda jamais vai permitir um negócio desse. Ela quer a separação completa. Homens contra mulheres, negros contra brancos, ricos contra pobres, essas merdas todas aí. A esquerda, ela vive de separações. Nenhuma causa humana nasce ideológica. O combate ao racismo, a violência contra a mulher, a homofobia e a pobreza, tudo isso são questões humanas que existem muito antes da esquerda inventar rótulo para isso. Mas a esquerda entendeu uma coisa antes de muita gente. A dor dá voto. A vitimização gera poder. Então, o que ela fez? Ela se apropriou dessas dores reais e transformou em palanque político.
Criou inimigos imaginários, promoveu medo e passou a vender a si mesma como a única solução possível para tudo isso. De repente, questionar um movimento se tornou um sinônimo de ser contra o bem. Não importa o quão corrupto, violento ou incoerente o movimento seja, se você criticar, você é automaticamente do mal. E foi assim que a esquerda sequestrou as pautas sociais. Mas aqui está a verdade que não te contam. Essas pautas não pertencem à esquerda e nunca pertenceram. Você não precisa defender bandido, odiar a polícia ou militar para se importar com os pobres. Não precisa destruir a família tradicional para apoiar alguém que sofre discriminação. Não precisa aceitar ideologia de gênero na escola para acreditar que todo ser humano merece dignidade. A esquerda tentou criar um monopólio da empatia. Mas empatia sem responsabilidade vira chantagem e justiça sem moral vira tirania. Como dizia Roger Scruton, a esquerda reivindica a linguagem de justiça social como se fosse sua propriedade. Mas o senso de obrigação para o próximo, o de dever e de compaixão, não pertencem a uma ideologia. É parte da vida moral compartilhada. O conservadorismo verdadeiro nunca foi contra a justiça social. O que ele é contra é a instrumentalização dessas pautas. Ele é contra a inversão de valores que usa minorias como escudo e maioria como inimigo. Cara, e bota inversão de valores na esquerda, viu, bicho? Os homens pra inverter valor, cara. Quando você vê a esquerda defendendo um bandido, atacando o policial, relativizando abuso infantil em nome de expressão artística, ou calando a boca de mães de família porque são brancas e cristãs demais pra opinar, isso não é defesa de minoria. Isso é manipulação. É, exatamente. É essas coisas que ela diz aí. A gente vê isso na esquerda direto, cara. É muita manipulação, cara. Quanta lavagem cerebral foi necessária para fazer o povo acreditar que essas coisas eram boas? Você tá louco? É autoritarismo com marketing de empatia. E a direita precisa parar de cair nessas armadilhas. Nós podemos e devemos resgatar essas pautas do sequestro ideológico. Podemos falar de racismo, de abandono paterno, de solidão masculina, de alcoolismo, de abandono aos idosos, sem precisar usar uma bandeira da esquerda e sem precisar odiar ninguém. A justiça não tem partido, a empatia não tem cor, e o bem comum não é um monopólio de progressista. A esquerda sempre foi boa de marketing. Ela sabe que na guerra política não basta combater ideias. É preciso destruir a reputação de quem as defende. Então, o que ela fez? Ela inventou um espantalho. Criou uma caricatura grotesca do que seria um direitista. Um homem ignorante, violento, preconceituoso, machista, racista, que odeia pobres, que odeia mulheres e odeia gays. E depois espalhou essa imagem como se fosse o retrato fiel de todo conservador. A esquerda sabe que não precisa vencer no argumento. Só precisa te envergonhar por ter uma opinião e transformar qualquer fala em discurso de ódio, qualquer crítica em violência simbólica, qualquer defesa da realidade em negacionismo. É uma guerra de rótulos, não de ideias. O problema é que enquanto os conservadores verdadeiros estavam ocupados defendendo valores, uma falsa direita apareceu e caiu direitinho nessa armadilha. E essa falsa direita começou a agir exatamente como a esquerda dizia que a direita era, achando que estavam enfrentando o sistema e reagiram com grosseria, com ressentimento e com desumanidade. Usaram o rótulo de conservador para justificar o próprio preconceito, a própria raiva e o desprezo pelos outros. Com isso, confirmaram o espantalho, deram vida à caricatura. E a esquerda, claro, não poderia estar mais feliz. Agora ela tem material infinito para dizer: viu, eu avisei, olha como eles são. Qualquer frase solta vira manchete, qualquer deslize vira prova, e o que era uma mentira se tornou verdade comprovada. Mas cadê que o contrário tá acontecendo, né? Cadê que basta uma frase da esquerda para eles ser rechaçado? Era para ser direto, mas a gente não tá vendo isso, né? O negócio é que o Pedro é todo pro lado esquerdo. Aos olhos do público. Como dizia Olavo de Carvalho, a mentira revolucionária jamais se apresenta como mentira, mas como virtude, como dever moral. E é por isso que engana tantos e avança tão facilmente.
A falsa direita não é só um ruído inconveniente. Ela é o combustível da máquina de difamação da esquerda. E enquanto os conservadores sérios tentam limpar a sujeira, essa gente está espalhando ainda mais lama e chamando isso de coragem. E o estrago é profundo. Pessoas que poderiam se identificar com os valores conservadores se afastam com medo de parecerem monstruosas. Outras que precisam ouvir a verdade com carinho e firmeza só encontram ódio e deboche. E no fim a própria direita vira um campo minado, onde os verdadeiros se calam e os falsos gritam. Se a direita quiser resistir, crescer e transformar, ela precisa lembrar quem ela é e agir com a responsabilidade que isso exige. Ser conservador não é apenas ter razão num debate, é carregar o fardo de defender a realidade quando ela está sendo distorcida por todos os lados. E nesse momento, a realidade mais urgente que precisa ser resgatada é: o ser humano não é seu rótulo e nem seu inimigo. A direita não precisa e nem deve odiar ninguém para continuar sendo direita. Pelo contrário, ela deve ser um porto firme em tempos de histeria, uma âncora moral quando tudo parece virar espuma. E isso começa com um princípio simples, mas poderoso. Os valores não mudam, mas a forma como a gente se comunica com o mundo, sim. É hora de parar de fugir das conversas difíceis. A esquerda gritou tanto que virou a única voz sendo ouvida em muitas pautas sociais. E enquanto isso, a direita se calou. E nesse silêncio perdeu espaço que nunca deveria ter sido entregado. O conservadorismo pode sim acolher minorias, sem virar refém de militância. Pode sim falar sobre desigualdade, sem defender revolução. Pode sim dialogar com quem pensa diferente, sem trair seus princípios. Como disse Edmund Burke, ninguém comete um erro maior do que aquele que não faz nada, porque só pode fazer um pouco. Não se trata de ser bonzinho. Se trata de ser maduro, responsável e comprometido com a verdade, mesmo quando ela exige firmeza com os nossos e paciência com os outros. A direita do futuro não pode ser feita de ressentidos e nem de covardes. Ela precisa ser feita de gente que entende que firmeza moral e empatia real andam juntas. De pessoas que sabem que proteger a civilização não é atacar pessoas, mas fortalecer os pilares que sustentam todas elas. Se quisermos reconquistar o espaço que foi tomado, precisamos mostrar que a direita verdadeira é feita de coragem, acolhimento e não de ódio e preconceito. Sei lá se isso vai dar certo, hein? Sei lá. E que onde a esquerda entrega causa e dependência, nós entregamos ordem e dignidade. Se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza o que está acontecendo dentro da própria direita, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Talvez um amigo, um familiar, ou até alguém que está se afastando do conservadorismo por conta dessas distorções. E claro, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Se inscreve no canal para continuar fortalecendo esse espaço de consciência, verdade e coragem. Se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. É doido, viu, bicho? É doido demais. Bom, eu sou libertário, então eu não sou exatamente conservador. Mas libertários eu acho que pendem mais para a direita, porque as pautas esquerdistas, meu amigo, é uns negócios bizarros. Tipo, gostar de bandido e odiar a polícia. Aí não tem como, né, meu amigo? Aí só esquerdista mesmo consegue fazer umas coisas dessas. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima.